nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para quão doce me é lembrar que bem mais perto
Jesus, o meu fardo devorei, e ao deixar minha cruz, uma coroa terei. Que noite escura, porém, vem sobre mim repousar, e a sombra sobrevém, levando-me a desviar. Não o consintas, meu Deus, proteges-me, ó Pai, se me livras, pois grandioso és. Vem, Senhor, me já andar eu vou ao meu doce lar, assim não vai tardar. Sim, eu vou partir rumo ao meu novo lar. Sim, eu vou partir, não vai tardar. Eu vou subir ao caminho do céu, eu vou me unir por ser fiel, e isso será assim quando ele voltar. Eu sei, não vai tardar. Lá Jesus vou ver o meu Salvador, assim não vai tardar. Sim, eu vou encontrar meu amado Jesus lá no seu lar, no novo lar, por segurar em sua mão. Você faz um bom cristão, e isso será assim quando ele voltar. Assim não vai tardar. Vou encontrar meu Pai Celeste, também o meu Jesus, o meu Jesus. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo viu, e isso será assim quando ele voltar. Assim não vai tardar, não vai tardar. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vão descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo vi.
e isso será assim. Quando ele voltar, eu sei, não vai tardar, não vai tardar. Além do azul, belas mansões me aguardam. Lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina eternal alegria, descanso enfim. A cada instante os seus desejos em que o mundo e seu lamento irei deixar pra morar com os anjos na glória. E que não há tristeza ou pranto, mas eternos louvores se ouvirão em ruas de ouro, santos lá irão andar, além do azul. Uma boa tarde a todos os amigos que estão acompanhando aí o programa Palavra e Música aqui na TV Sinec. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com vocês, é um prazer novamente poder compartilhar a Palavra de Deus. Mas, claro, antes da gente abrir a Palavra de Deus, nós devemos pedir que Ele nos ensine, que Ele esteja presente aqui conosco. Nós agradecemos aí a música cantada, que fala ao nosso coração também, mas neste momento vamos abrir a Bíblia e ler a Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido e bondoso Deus, que bom é estar aqui ouvindo a Tua voz, através da música cantada e agora também através da Tua Palavra. Queremos pedir que ao abrirmos a Sagrada Bíblia, o Senhor nos ensine através dela. Em nome de Jesus o fazemos. Amém. Muito bem. Não sei se você já lidou com plantação, com sementes, com preparo e cultivo do solo, mas uma grande parte das pessoas já lidou com isso ou tem noção de como funciona. A semente é uma pequena partícula que contém ali informações genéticas e tudo que é necessário para o desenvolvimento de uma árvore, de uma hortaliça ou de algum arbusto.
A semente é uma pequena partículazinha onde Deus colocou ali todas as informações necessárias para o desenvolvimento. Porém, nós sabemos que uma semente por si só, ela não cresce, ela precisa estar em contato com o solo, dali extrair nutrientes, além da necessidade da luz, da água, também de nós adubarmos a terra, e desta maneira a semente irá crescer, irá frutificar e se tornar naquilo para qual ela foi designada. Deus, Ele na sua palavra ilustrou verdades eternas de diversas maneiras. Deus, Ele é o maior mestre que o mundo já conheceu. Até mesmo porque foi Ele quem criou os seres humanos com a capacidade de aprender. Não saberia o próprio Criador ensinar as suas criaturas? É interessante que Deus nos criou com esta capacidade de aprender. Ele não colocou tudo na nossa mente e Ele não nos trouxe a este mundo já desenvolvidos. Assim como, por exemplo, as sementes, assim também nós precisamos nos desenvolver, precisamos aprender a criar habilidades novas. E Deus não nos deu, assim, todas essas habilidades prontas, mas a capacidade delas está em nós. Precisamos tão somente desenvolvê-las, cultivá-las, dia após dia, elas irão crescendo. Veja que ainda assim tudo vem de Deus. Porém, Ele trabalha com o nosso esforço, com o nosso cultivo. Assim como alguém que canta precisa cultivar o dom de cantar, treinando, se esforçando, assim como alguém que fala também precisa preparar o seu conteúdo, a sua mensagem, a maneira de se expressar. Tudo na vida exige um esforço. E Jesus, Ele veio a este mundo e de uma maneira muito didática Ele ensinava o seu auditório. Ele atraiu muitas pessoas por esta forma encantadora de ensinar. Muitas das suas ilustrações ele retirava da sua própria obra criada, da natureza. O seu ambiente de ensino era muitas vezes ao ar livre. É verdade que em algumas situações ele estava dentro da sinagoga ou na casa de alguém, mas na maior parte das vezes ele ensinava ao ar livre. Imagina que Jesus tinha uma potente voz, ele utilizava o seu diafragma para poder alcançar as multidões que se reuniam para ouvi-lo ao ar livre. Lembrando que ao ar livre o som se propaga com muito mais facilidade, ele se espalha. E então a pessoa precisa falar com uma voz bem mais potente. Certa vez, Jesus ele estava às margens do mar da Galileia. E ali ele reuniu uma grande multidão para ensinar. Muitos de seus ensinos vinham através de parábolas, que são histórias, ilustrações, para poder ensinar uma verdade. Não necessariamente uma história que aconteceu, mas alguma coisa para ilustrar uma verdade. Nesta ocasião, Jesus se utilizou da natureza para ensinar uma verdade importante para nós. E aqui eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Acompanhem comigo a leitura do texto, que é tão importante. A lição que tem aqui, que Jesus quer ensinar para nós, é de extrema importância. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Dê uma parada
aqui para nós refletirmos no que estava acontecendo aqui. Vamos tentar entrar neste auditório, se colocar junto à multidão na praia. Imaginem só, um pregador na praia ensinando. Aquela era a praia da Galileia. E ali as multidões estavam se aglomerando, e eram tantas que chegavam a comprimir Jesus contra o lago. Foi aí então que Jesus entrou num barco. E ali estava Pedro. Há mais 2 textos paralelos a esta parábola aqui, um em Marcos, outro em Lucas. E num deles, Jesus pede para Pedro entrar um pouco no lago, e dali do barco ele iria ensinar a multidão. Imaginem a cena, se você estivesse naquela praia naquele dia, vendo Jesus ali, o barquinho açoitado pelas ondas calmas da praia, e desta maneira o mestre, o criador do universo, estava ensinando as suas criaturas. Que cena maravilhosa! E ali, segundo o que diz o verso 3, Jesus ensinou por muitas parábolas, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Verso 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus contou uma história peculiar do cotidiano deles, para que eles pudessem compreender esta verdade. Jesus fala aqui do semeador. Mas nessa história, nós encontramos o semeador, nós encontramos a semente e nós encontramos o solo. O semeador, naqueles dias, saía cedinho de casa e com o solo preparado, sucado pelo arado, ele então tinha uma bolsa aqui do lado, a qual ele armazenava as suas sementes. E daqui ele enfiava a mão. E então, de baixo para cima, ele fazia este movimento, lançando a semente sobre o solo. Assim, a semente ela se espalhava. E aqui Jesus diz que uma semente caiu à beira do caminho. Outra semente caiu em solo rochoso. Outra caiu entre espinhos. E por fim uma caiu em bom solo, crescendo e dando frutos. Há uma coisa interessante para nós notarmos nesta parábola. Primeiro, o semeador, aquele que sai para cultivar a semente, ele é o mesmo. Só há um semeador aqui. O segundo elemento dessa parábola é a semente. A semente também é a mesma. Ela é lançada ao solo. Mas o solo não é o mesmo. Há diversos tipos de solo aqui, e Jesus menciona 4 deles. É o solo que faz a diferença. Percebam que o semeador sempre faz o mesmo trabalho de semear. A semente tem todas elas que foram semeadas, tem todos os princípios genéticos para se desenvolverem e então formarem aquilo para qual ela foi designada. Mas, dependendo do solo, isso pode acontecer ou não acontecer. E aqui está a verdade que Jesus queria ensinar. Nessa parábola nós devemos entender que Jesus é o semeador. Ele desceu do céu para semear no coração humano a semente que, por sua vez, é a palavra de Deus.
E o solo a qual a parábola se refere é o nosso coração. Como nós ouvimos a palavra de Deus e como nós agimos em relação ao que ouvimos, faz toda a diferença. E aí então é que a parábola mostra que há diferentes tipos de solo, ou seja, diferentes tipos de pessoas que ouvem, que dão importância ou não para aquilo que ouviram. Mas em todas as circunstâncias, o crescimento, o desenvolvimento seria possível caso o solo, a receptividade do coração fosse adequada. Desta maneira, então, Jesus começa aqui a contar a sua parábola, ilustrar essa história para aquela multidão. Imagino que Jesus olhava aquela multidão, todas aquelas pessoas, e cada um tinha um tipo de coração, cada um tinha um tipo de solo. Jesus podia ver olhos atentos, olhos esbugalhados, pessoas que não queriam perder nada, pessoas que estavam atentas a cada detalhe e se agarravam firmemente às verdades eternas que ali Jesus estava ensinando. Outras estavam ali, quem sabe, por curiosidade, querendo ver sinais, milagres que Jesus já tinha feito. E desta maneira eles também queriam ver. Quem sabe Jesus multiplicar pães e peixes? Quem sabe fazer um cego ver? Ou até mesmo ressuscitar um morto? Ou curar um leproso? Estavam ali muitas pessoas. Outros queriam simplesmente pegar Jesus em algum ponto que ele pudesse entrar em contradição. Queriam talvez desmerecer a sua mensagem para não perderem a sua influência sobre as pessoas. Mas ali estava Jesus para ensinar verdades eternas. E ele sabia que nem todos receberiam a semente que estava sendo semeada no seu coração com alegria, com o desejo de que ela crescesse, se desenvolvesse e germinasse. Lembrem-se de uma coisa. O Evangelho de João, no capítulo 1, traz Jesus como o Verbo. Lá no capítulo 1 de João, a partir do verso 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo é a palavra dita, uma palavra que denota ação. Um pouquinho mais para baixo, no verso 14, a Bíblia diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Mas ao que João está se referindo? Ele se reporta a Gênesis capítulo 1, onde nós encontramos a origem de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas como Deus criou os céus e a terra? A primeira coisa que Deus criou, Deus disse assim: haja luz. A palavra, o verbo. E então tudo veio a existir, a obedecer à palavra de Deus. Nós observamos ali em Gênesis que através da palavra de Deus as coisas vieram à existência. Sabe, a palavra de Deus, ela tem poder. E ela é poderosa para criar em nós coisas novas que não existem aí. Deus pode criar no seu coração coisas boas. Ele vem semear a sua palavra. Quando a palavra de Deus é proclamada e através do Espírito Santo ela é semeada no nosso coração, aí então o poder de germinar e de se desenvolver algo bom onde não existia. Sim, o poder de Deus pode fazer isso. Mas, como Deus criou seres humanos com livre arbítrio, ou seja, o poder de escolher, de decidir, Deus não força
que esta semente ali se desenvolva. Simplesmente, ele lança a semente. Há uma parte que cabe a nós. E aqui entra a parte da explicação da parábola. E nós vamos aqui nos ater à forma como Jesus explicou esta parábola. Acompanhe comigo a partir do verso 18, melhor dizendo. Mateus capítulo 13, a partir do verso 18. A Bíblia diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, ouve e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olhem só que explicação maravilhosa que Jesus dá aqui desta parábola. Primeiro, o semeador sai a semear e uma semente cai à beira do caminho. Estes são aqueles que ouvem a palavra, mas eles não a compreendem. Eles não estão com o coração aberto a compreender esta palavra. De maneira que eles não dão tanta atenção, mas deixam isso de lado. Não dão a prioridade devida, não dão a importância correta àquilo que está sendo explicado para eles. Desta maneira, o texto diz aqui que o inimigo vem e arrebata esta semente que foi ali semeada no coração. Assim, eles ficam sem. E então, a semente não pode se desenvolver ali. Não há crescimento nem desenvolvimento dos frutos. Há um segundo tipo de solo. Este solo é o solo rochoso, um solo duro. Nenhuma semente consegue se desenvolver em solo duro. Ali até logo ela começa a germinar, mas não há raízes profundas, por ser duro o solo. De maneira que, vindo o sol, logo seca e murcha. É assim com muitos, tendo um coração duro, não deixando a palavra de Deus se enraizar na sua vida, entregam de forma superficial a sua vida a Deus. Mas há muitas áreas que pensam assim, isso daqui é religião, é Bíblia, Deus, eu não tenho que levar isso tão a sério assim. Eu preciso ter uma religião, eu preciso ter um Deus. Hoje tem as pessoas que falam assim, eu sou tal coisa não praticante. Então não é. Na verdade, nós só podemos ser de Deus se nós nos entregarmos de todo o coração. Se o coração for duro e não permitir que a mensagem ali entre e ela se desenvolva, quando vierem as perseguições, por ser superficial e não estar enraizada, ela deixará, vai se secar e vai murchar. Mas há um outro tipo de solo. Este é o solo espinhoso. E esses espinhos aqui, Jesus, ele coloca como podendo ser duas coisas. Primeiro, os espinhos podem ser as coisas ruins, as provas da vida, as dificuldades. De maneira que, quando vêm essas dificuldades, vêm essas provas da vida, experiências amargas, sufoca a semente. Sabe, existem pessoas que quando elas passam por situações difíceis, elas buscam a Deus. E existem outras pessoas que ao passarem por situações difíceis, se afastam de Deus.
Que tipo de pessoa é você? Que tipo de solo é o seu coração? Tem você, no meio das dificuldades, se afastado de Deus? Ou no meio das suas dificuldades você vê, ao contrário, oportunidade de estar buscando mais a Deus? É aqui que Jesus compara esse solo espinhoso. Mas também Jesus coloca outra coisa como podendo ser esses espinhos que sufocam a semente. Podem ser os prazeres da vida. Existem prazeres que o inimigo de Deus coloca no caminho das pessoas para que, ao elas se apegarem a esses prazeres da vida, se esqueçam da palavra de Deus, se esqueçam das coisas eternas e pensem somente nas coisas transitórias, naquilo que vai lhe trazer um prazer momentâneo aqui, mas, por fim, não lhe dará a salvação. Deixa eu lhe falar uma coisa. Os prazeres deste mundo, eles são ilusão. Dentro do seu coração há aí um espaço que só Deus pode ocupar. Você foi criado por Deus. E você foi criado para Deus. Quando as pessoas vão em busca dos prazeres da vida, elas, na verdade, estão buscando preencher um vazio que muitos não sabem o que é. Mas esse vazio é a falta de Deus dentro do coração. Sim, nós somos criados para ter prazer na comunhão com Deus, para nos alegrarmos quando nós estamos com Ele. Fomos criados para ser viciados em Deus. Quantos são aqueles que acabam não tendo isso em vista, não descobrem o prazer da comunhão em Deus e se envolve em vícios, em outros prazeres. Deus quer te salvar. Deus quer te erguer e mostrar aquilo que de fato você precisa. E se você não permitir que nem os espinhos das provas, das experiências amargas, e nem o dos prazeres da vida te afastem de Deus, restará aí o quarto solo. Este é o bom solo, a qual a semente ali é semeada, ela germina, ela brota, ela começa a crescer, ela se desenvolve, e então ela dá os seus devidos frutos. Esse é o bom solo, porque ele ouviu a palavra de Deus e primeiro ele não deixou esta palavra, esta mensagem à margem do caminho, ele deu a devida importância, ele procurou compreender. Também ele não recebeu ela com um coração duro, mas deixou que ela se desenvolvesse e que ela entrasse em todas as partes da sua vida, não fechando nada à palavra de Deus, mas se entregando por completo. Também não permitiu que nenhum espinho, nenhuma dificuldade, nenhuma experiência amarga, ou até mesmo nenhum prazer da vida, impedisse que essa semente germinasse. Aí então, a semente pôde germinar, crescer e dar o seu devido fruto. Que tipo de solo é o seu coração? Recordando, um é o semeador. A semente é do mesmo tipo. O solo é o que difere. O semeador é Deus. Nesta tarde, Jesus está semeando no seu coração a palavra dele. Esta palavra tem todos os princípios necessários, todos os códigos genéticos para que ela cresça e se desenvolva em você. Como você está recebendo hoje esta palavra? Está você dando a devida atenção a este assunto? Isso fará toda a diferença. Deixa eu fazer mais uma comparação aqui. Aqui talvez você já teve um terreno baldio, ou você já viu um terreno baldio por aí. Deixa eu lhe perguntar. Precisa plantar capim em um terreno baldio? Claro que não, né? O capim, ele cresce naturalmente. E geralmente a gente não quer o capim, né? Geralmente
cuidar de um terreno baldio, a gente tem que capinar, arrancar o capim, as ervas daninhas, indesejáveis. Agora, se você quiser uma horta que tem ali alface, couve, tomate, rúcula, cresce sozinho no terreno? Não, não cresce. Porque aquilo que a gente não quer cresce e aquilo que a gente quer não cresce. É assim, não é assim? Se você quiser ter uma horta ali, você vai ter que capinar o capim, tirar as ervas daninhas, preparar o solo, você vai ter que regá-lo, cultivá-lo, colocar ali a semente. E não é simplesmente isso. Ao longo do crescimento, você precisará cuidar. Sim, porque as ervas daninhas, elas insistem em crescer, o capim insiste em crescer. Você terá que ir arrancando. Você terá que proteger contra pragas, formigas. Você terá que proteger contra o sol quente, contra a geada, contra a chuva forte, contra o vento forte. Você terá que adubar, fertilizar a terra. Terá que colocar, quem sabe, uma haste para ajudar ali no crescimento. Todos esses cuidados, ao longo do processo, até você colher, ele é necessário. O nosso coração é como um terreno. A Bíblia diz que, por natureza, nós viemos a este mundo com uma propensão para o mal. Davi, no Salmos capítulo 51, verso 5, ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. De maneira que o nosso coração, por natureza, ele se inclina para o mal. Ele é como um terreno baldio, que se você deixar ele ali e não fizer nada, o capim, que neste caso é o pecado, é a iniquidade, ele vai crescer naturalmente. O seu coração não pode ser deixado à deriva, ele precisa ser cultivado. Haverá momentos que você vai precisar capinar este terreno. Você vai precisar expulsar o pecado do seu coração. Você vai precisar arrancar as ervas daninhas, de maneira que o solo do seu coração esteja propício. Mas também você vai precisar não somente deixar o terreno vazio, tirando o capim, tirando as coisas ruins, mas você vai precisar cultivar ali aquilo que você quer que cresça. Aí então você vai precisar colocar as boas sementes. Sim, o seu coração, você precisa arrancar daí tudo aquilo que é mal, você precisa expulsar o pecado da sua vida. E aí então você vai começar a cultivar a palavra de Deus no seu coração. Lembre, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela pode criar coisas onde não existem. E aí então, a palavra de Deus irá fazer crescer, brotar dentro de você aquilo que antes não existia. Perceba que todo o crescimento, o milagre de vir à existência algo bom, ainda é de Deus. É Deus quem vai operar o milagre. Porém, todo o esforço do cultivo, você terá uma participação nisso. Isso não vai acontecer sozinho. E é aqui que muitas pessoas falham, esperam só de Deus. E quando não acontece nada em sua vida, eles dizem assim: olha, mas isso não dá certo. Não, você tem uma parte a fazer aí. Deus conta com o seu esforço também. E eu quero, para terminar aqui, dizer para você: e o que vai acontecer se eu cultivar? Quais serão os frutos? Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele fala dos frutos que vêm quando a gente cultiva essa semente de Deus. Gálatas capítulo 5. Eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não
a lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A primeira coisa que vai surgir na tua vida é amor. O que define Deus? Deus é amor. E a base da lei de Deus é o amor. Sim, Jesus disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se a semente crescer no seu coração, o primeiro fruto dela será a obediência através do amor. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos ainda ter uma canção aqui. Eu quero convidar o Gregório, ele irá cantar. Reflita na mensagem que o Gregório irá trazer para você através da canção cantada. Chega aqui, Gregório, ele vai cantar para nós. É tarde, quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para o monte com Jesus. A cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Filhinhos, mais um pouco, devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora me entregar. Cumprindo a profecia de glorificar o nosso Deus, entrego minha vida para a humanidade se salvar. Ao Jesus falar assim, se encheram de temor. Que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar,
mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra cantada e falada hoje aqui. Abençoe cada telespectador do programa Palavra e Música que nos acompanhou hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Queridos, o programa Palavra e Música fica por aqui hoje, mas na próxima quinta-feira, às 13 horas, estaremos juntos novamente. Um abraço e até lá. Para você, queridos internautas, o melhor do entretenimento. TV Cinec, sinônimo de